Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Por essas lembranças comecei a chorar. Caí nas traças das lembranças, lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Ele fez aquela dança, nunca mais voltar por mim, Senhor. Cura o meu altar, cura-me, sou tua criança. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Noites da lembrança, comecei a chorar. Caí nas caixas das lembranças, lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Lembrei de vez daquela dança, pra nunca mais voltar. Cura-me pequenas lembranças, cura o meu altar. Cura-me, sou tua criança. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Cura-me, 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 Senhor Cura-me minhas lembranças, cura o meu altar. Cura-me, sou tua criança. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Cura-me, 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 Deus nos dá alegria de contar nessa noite, amanhã e domingo, com o pastor Marcelo Aguiar, pastor da Igreja Batista em Mara da Praia. Nós temos acompanhado o seu bom ministério ali. Ele hoje também exerce a função de presidente dos pastores aqui no nosso estado, e tem também nos abençoado. É pastor, é psicólogo, é escritor, é esposo, é pai, é servo, e é um amigo. Certamente Deus vai usá-lo de uma maneira muito tremenda para falar ao meio do seu coração nessa ocasião. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado, pastor Doronésio, pelo convite, pelas palavras tão
carinhosas e acolhedoras. Meus irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus estejam com cada um aqui. Amém? Que alegria poder estar aqui com os irmãos neste fim de semana. Que satisfação. Eu e o pastor Doronésio vínhamos combinando essa oportunidade já há longa data, não é? Na certeza de que seriam momentos muito abençoados para a vida de todos nós, porque o nosso Deus é generoso, é bondoso e Ele almeja nos abençoar. É muito alegre para mim poder estar aqui na primeira Igreja Batista de Guarapari. Nós já temos sido abençoados lá em Mata da Praia pelo seu pastor, que já pregou em nossa igreja, inclusive como orador em um de nossos retiros de casais. Nós temos também muito contato com os irmãos que fazem o trabalho evangelístico com as crianças lá no Hospital Infantil de Vitória. Há um time muito especial aqui da igreja que faz esse trabalho, se veste de palhaço, de boneca e vai ali levar a palavra do Senhor às pessoas que estão acamadas. E lá no Hospital Infantil de Vitória, isso já tem anos, e um domingo são eles, outro domingo somos nós. Então a gente está sempre ali, a gente muitas vezes também se encontra nos treinamentos, nas reuniões, e aquele lugar tem sido abençoado pela disponibilidade desses irmãos. Parabéns por esse ministério tão bonito, parabéns, pastor Doronésio, pelas ovelhas que o irmão tem, parabéns, queridos irmãos e irmãs, pelo pastor que os irmãos têm também. O Senhor abençoa um pastor dando-lhe um rebanho amoroso, e o Senhor abençoa um rebanho dando-lhe um pastor fiel, de modo que todos estão de parabéns e são grandemente abençoados pelo Senhor desta hora. O tema da nossa conferência neste fim de semana é cura interior. Quando a gente usa essa expressão, cura interior, está pensando na cura para os males da alma, do espírito, do coração, para o adoecimento emocional, para os comprometimentos psicológicos. A gente pensa em cura para alguns males que atormentam o homem moderno, como depressão, ansiedade, medo, solidão, traumas e outras dificuldades. Há uma passagem bíblica que eu considero muito bonita, é o Salmo 107, versículo 20. Lá no Salmo 107, versículo 20, a Bíblia diz assim: Deus enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os do que lhes era mortal. Olha que expressão é essa. Deus enviou a sua palavra e os sarou. Então Deus sara, cura, restaura, liberta. E como é que Deus faz isso, irmãos? Enviando a sua palavra. Nós somos curados pela palavra de Deus. Quando essa palavra chega ao nosso coração e é recebida com fé, os medos se vão, os traumas são curados, as cadeias se rompem, a ansiedade dá lugar à paz. Este livro é a farmácia de Deus. A gente costuma dizer que Jesus é o médico dos médicos, e é verdade. Mas se Jesus é o médico dos médicos, qual é a farmácia dele? Está aqui, é a Bíblia. Cada livro é uma prateleira, cada capítulo é uma caixa de remédio, cada versinho é uma pílula que vem ao encontro da nossa necessidade e abençoa a nossa vida. Há poder na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus.
e haverá de se cumprir em nome de Jesus o que diz o Salmo 107, verso 20, hoje, amanhã e domingo. Deus enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os do que lhes era mortal. Que através da palavra de Deus, eu e você sejamos grandemente tratados este fim de semana. E saiamos daqui com uma alegria ainda maior do que aquela que habitava no nosso coração antes de chegarmos. Amém, meu irmão? Amém. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Essa é a nossa expectativa. A gente não chega na casa de Deus esperando pouca coisa, não. A gente chega com uma expectativa elevada da realização de uma grande obra, porque o nosso Deus é um grande Deus. Por favor, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 50. Cada noite, cada culto, nós vamos tratar da cura de uma enfermidade do coração. Hoje eu gostaria de pensar com os irmãos e com as irmãs sobre a cura para os traumas emocionais. E quando penso em traumas emocionais, não consigo me lembrar de um exemplo maior e melhor do que a vida de José do Egito. Em Gênesis capítulo 50, do verso 14 ao verso 21, somos apresentados a um momento marcante na vida de José. Compartilhe a sua Bíblia com o irmão do seu lado, para que ele possa ler também. Olha o que está escrito aí. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai nos mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Deus, nós estamos aqui na tua presença. Nosso coração está aberto diante de ti. Tu sabes o que precisa ser tratado melhor do que nós. Que o teu Espírito conduza, ó Deus, cada palavra como uma medicação certa para nosso espírito, alma e coração. Em nome de Jesus nós te suplicamos. Amém, Senhor. O que é um trauma, irmãos? Trauma é um ferimento que gera um comprometimento. Quando você quebra uma perna e precisa engessá-la, isso é um trauma. Uma parte do seu corpo foi ferida e aquela ferida agora traz uma consequência de alguma duração. Se há feridas do corpo, há também feridas do coração.
O fato de não podermos vê-las não as torna menos reais. Pelo contrário, muitas vezes são os machucados do espírito os que doem mais, levam mais tempo para serem curados e comprometem mais gravemente a nossa vida. Um dos maiores problemas para quem sofreu um trauma emocional é que ter sobrevivido ao trauma não é o bastante. A pessoa traumatizada muitas vezes se vê impedida de desfrutar as bênçãos do presente e conquistar as bênçãos do futuro, porque algo que aconteceu lá no seu passado lhe torne os movimentos, os sentimentos, os pensamentos ainda nos dias de hoje. Existe um ditado que diz que gato escaldado tem medo de água fria. Dá até para a gente imaginar a cena, não é? O pobre gato está lá passando distraído pelo quintal e de repente uma dona de casa distraída abre a porta da cozinha com uma bacia de água escaldante e atira, atingindo o pobre do gato. Ele sobrevive, mas desenvolve um pânico, um pavor da tal água. De modo que toda vez que esse gato vê uma bacia com água, ele não quer saber se está quente ou fria, ele simplesmente está no pé. Daí o ditado: gato escaldado tem medo de água fria. Mas se esse ditado é verdadeiro, então a gente pode criar um outro a partir dele. E o outro ditado é o seguinte: gato escaldado morre de sede. Não é fato? Porque se o gato, para sobreviver, precisa de água fria, e se ele tem medo da água fria que pode matar a sua sede, o que acontece com o gato escaldado? Morre de sede. Tem muita gente morrendo de sede hoje. Tem muita gente morrendo de sede, inclusive dentro das nossas igrejas. Gente que, por conta de um escaldamento no passado, de uma decepção, de uma desilusão, de uma violência, de um encontro, de uma ferida imposta pela vida, carrega hoje um medo mortal da água que pode saciar a sede do seu coração. Medo de confiar, medo de se aventurar, medo de receber, medo de ousar, medo de sonhar, medo de amar. Pessoas que estão retraídas numa postura defensiva, pessoas que estão com a sua autoestima, a sua autoconfiança terrivelmente comprometida, pessoas que se tornaram agressivas, briguentas, num pensamento de que antes que alguém me machuque de novo, eu machuco primeiro. Essas pessoas precisam de cura. Essas pessoas precisam de restauração. Meu querido e minha querida, não importa se algo traumatizou você há 10, 20, 40, 50 anos, existem coisas que o tempo sozinho não cura. O outro ditado diz que o tempo é o melhor remédio, nem sempre. Tem coisas que o tempo não cura. Só quem cura é Deus, através da sua palavra, pela ação do Espírito Santo. José foi uma pessoa traumatizada, porque José foi alguém que desde muito cedo na sua vida se deparou com situações doídas. Eu às vezes fico pensando que poucas pessoas sofreram tanto em tão pouco tempo e de forma tão imerecida quanto José do Egito. Nós podemos identificar pelo menos 7 problemas na vida de José, que eu costumo chamar as 7 feridas da alma, que são feridas que muitas pessoas, inclusive muitos irmãos de nossas igrejas, carregam também na sua história.
no seu passado. Por exemplo, a ferida, a dor da perda. Foi a primeira que José experimentou, porque a Bíblia diz que quando José ainda era pequenininho, a sua mãe, Raquel, morreu ao dar à luz seu irmão mais novo, Benjamim, nas proximidades de Belém. José teria os seus 3, 4 anos. Numa idade em que toda criança precisa muito do amor, carinho e proteção de uma mãe, José se viu só. Eu não sei se você já passou pela experiência de perder alguém amado. Talvez, como José, você tenha perdido um pai, uma mãe. Talvez você tenha perdido um filho ou um cônjuge. Talvez você tenha perdido um namorado que terminou com você. Talvez você tenha perdido uma esposa que lhe deixou através do divórcio. Há pessoas que perdem o emprego, tem gente que perde a saúde. O que foi que você perdeu? Que marcas essa perda deixou na sua vida? Como é que isso hoje influencia o seu estado de ânimo e a sua maneira de se relacionar com as pessoas? Então, a primeira dor, a dor da perda. A segunda dor que José experimentou foi a dor da rejeição. Porque José tinha 10 meio-irmãos, eram filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. E a Bíblia diz que estes meio-irmãos odiavam José e não podiam lhe falar pacificamente. Tudo que José ouvia daqueles seus irmãos eram palavras ásperas. Tudo o que José recebia daqueles irmãos eram gestos de desamor. José cresceu dentro da sua casa, dentro da sua família, sendo colocado de lado, posto de escanteio. Você pode imaginar como foi isso? Imagina os filhos de Jacó, depois de um dia de trabalho, dizem: agora vamos bater uma pelada. Era fácil, né? Era tanto filho que dava 5 para cada lado, e aí eles iam jogar bola. Chega o Zezinho, o caçulinha, pequenininho, também quero jogar. Você não. Você não. Essa foi a experiência de José. Ser rejeitado por um irmão, ser rejeitado pelo pai, pela mãe. A menina que nasceu e o pai queria um menino, o menino que nasceu e a mãe queria uma menina, o pai que queria que o filho fosse jogador de basquete e ele quis ser professor de música. Essas coisas, meus irmãos, minhas irmãs, vão machucando o coração. Quem quer ser rejeitado? Quem quer ser jogado na lata de lixo da vida? Isso machuca. Isso dói. E José experimentou essa dor. Uma terceira dor que José experimentou foi a dor da violência. Porque quando ele chegou aos 17 anos, o ódio dos seus irmãos finalmente explodiu, chegou ao máximo, e nós conhecemos a história. Aqueles irmãos de José o capturaram, tiraram a sua túnica colorida, jogaram no fundo de um poço, depois arrancaram-no dali, venderam como escravo. José foi acorrentado e atravessou o deserto, arrastado pelos midianitas, até chegar ao Egito, onde foi vendido como escravo. Então José, um adolescente, que já trazia a essa altura muitas feridas na alma, agora trazia também feridas no seu corpo, pois foi agredido, foi algemado, tolhido da sua liberdade, foi vítima de um ato de violência, de uma agressão. Coitado do José, não é? Parecia que tudo de ruim acontecia com ele. Parecia que as coisas não podiam ficar piores. Mas ficaram. Porque lá no Egito, depois de ter sido vendido como escravo, José sofreu
uma quarta dor, que foi a dor do assédio sexual. A sua senhora, a sua patroa, se enamorou dele, quis ter relações sexuais com ele. José disse: nunca que eu vou trair o meu Deus e cometer tamanho pecado. E a Bíblia diz que aquela mulher agarrou José, e que ele, para escapar, deixou inclusive parte das suas roupas, a sua capa, nas mãos daquela mulher. Isso é abuso sexual. Isso é abuso sexual. Isso é assédio sexual. Quantas pessoas passaram por isso? A mesma coisa que José passou. Quantas pessoas foram agarradas? Quantas pessoas foram tocadas de um jeito que não se toca? Quantas pessoas foram vistas de um jeito que não se vê? A maior parte das pessoas que sofrem abuso sexual é igual a José, é dentro de casa, é o vizinho, muitas vezes é o parente. E as pesquisas mostram que quem sofre de abuso sexual leva em média 10 anos para abrir a boca pela primeira vez para alguém para compartilhar o que aconteceu, porque a pessoa sente uma mistura de medo, vergonha e culpa. Agora você imagina alguém guardar uma experiência de abuso sexual 10 anos em segredo. Imagina o estrago que isso faz na vida de um ser humano. E quando essa vítima é uma criança, José passou por isso. José era um servo de Deus. José era uma pessoa temente ao Senhor. As coisas ruins aconteceram com ele. E coisas ruins acontecem com o crente também. É triste, mas é verdade. E há muitas pessoas dentro das nossas igrejas que carregam lembranças de abusos sexuais, de assédios sexuais, às vezes convivendo com esse segredo que lhes machuca o coração, que lhes dificulta o relacionamento conjugal, a autoestima, o fazer amizades, o conversar com as pessoas. A gente sabe, por exemplo, que uma das causas do homossexualismo é o abuso sexual. Então as coisas vão acontecendo na vida dos seres humanos e vão deixando marcas. Aí José experimenta uma quinta ferida. José experimenta a dor da calúnia, porque ele foi caluniado. Aquela mulher, revoltada por ter sido recusada dos seus intentos pecaminosos, torceu a história, chamou todo mundo e disse: olha, o José tentou me agarrar. Na verdade tinha sido o contrário. Era uma mentira, era uma calúnia. José não tinha feito nada disso. Mas em quem que os irmãos acham que o povo acreditou? Em José ou na mulher de Potifar? Na mulher de Potifar, não é? Isso já aconteceu com você uma vez? Já disseram uma coisa sobre você que não era verdade e ninguém acreditou na sua palavra? Se já aconteceu, eu garanto que você não esqueceu, porque coisas assim a gente não esquece. É duro, é doído. Uma sexta ferida que José experimentou foi a dor da injustiça. Porque uma vez que a versão da mulher de Potifar é que foi aceita, José foi lançado numa cadeia onde ficou durante 3 anos. Queridos, 3 anos num calabouço, numa masmorra, num porão imundo, pagando por um crime que ele não havia cometido. A injustiça fere, a injustiça machuca, e José foi machucado pela injustiça também. E uma última ferida que José experimentou foi lá dentro da cadeia, a ferida da ingratidão. Então ele teve a perda, a rejeição, a violência, o abuso sexual, a calúnia, a injustiça e agora a ingratidão. Porque lá na cadeia José interpretou o sonho de um copeiro.
E aquele copeiro disse ao rei: obrigado, José, olha, eu te prometo que assim que eu estiver lá fora, eu vou fazer de tudo para tirar você daqui de dentro. Porque José tinha sido bondoso com ele. Mas quando aquele copeiro se viu livre, como José havia profetizado que ele seria, o copeiro se lembrou de José. É ruim, hein? Esqueceu completamente. Isso é ingratidão. E José ficou esquecido, largado lá no calabouço, lá na prisão, porque ninguém lhe pagou com bem o bem que ele havia feito. Como é que José poderia sobreviver a uma situação dessa? Como é que um ser humano sobrevive? Como é que uma pessoa passa por tudo isso sem perder a doçura, a sensibilidade, a beleza, a fé, a alegria? Como? Meus irmãos, para responder a essa pergunta, nós temos que entender que diante das feridas da vida, diante das dores da alma, diante dos traumas emocionais, duas atitudes são possíveis, e apenas duas: a atitude do ressentimento e a atitude do perdão. E a atitude que você escolher tomar vai determinar todo o restante da sua vida. José poderia ter optado pela atitude do ressentimento, do ódio, da mágoa, da vingança. E ele bem poderia ter se vingado se desejasse, porque a certa altura a história de José dá uma reviravolta completa. Faraó tem um sonho, ninguém interpreta, o copeiro se lembra, José é chamado, interpreta, aconselha. Faraó se encanta, de repente José sai do cativeiro, José sai do calabouço para o palácio, e ele agora é o homem mais poderoso e importante do mundo, o homem mais rico da face da terra, abaixo apenas do próprio Faraó. E neste momento, se José quisesse ter se vingado dos seus irmãos, da mulher de Potifar, de todos que lhe fizeram mal, ele teria a sua oportunidade. Mas, meus queridos, se José tivesse seguido por esse caminho, se ele tivesse seguido pelo caminho da mágoa, do ressentimento, do troco, ele teria se tornado um homem amargurado. O seu espírito destilaria fel. Esses dias alguém me disse algo que eu achei tão interessante. A irmã me procurou depois do culto e falou: pastor, definição de mágoa. Mágoa é tomar veneno na esperança de que o outro morra. E eu achei muito engraçado isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Quando você guarda mágoa de alguém, quando você se ressente, você está envenenando o seu espírito, na esperança de que o outro seja atingido. Mas quem é atingido é você. Entretanto, queridos, quantos de nós estamos fazendo isso conosco mesmos? Quantos de nós estamos passando um videotape? Quantos de nós estamos atualizando e atualizando e atualizando, trazendo para o nosso hoje aquilo que aconteceu no nosso ontem? Quantos esposos estão trazendo as falhas da sua esposa lá do passado para hoje? Quantas esposas estão fazendo isso com os seus maridos e com isso prejudicando os seus casamentos e a si próprias e a si mesmas? Mas é tão natural isso, é tão humano isso, a tendência de querermos que o mal que nos foi feito de alguma forma seja cobrado daquele que nos feriu. Eu acho que nós, seres humanos, somos muito parecidos com as crianças na maneira como lidamos com os nossos machucados. Porque criança está sempre machucada, não é? Quem é que tem filho pequeno? Ou já teve filho pequeno? Aí aumentou agora o número de irmãos. Eu sou pai de duas meninas de 10 anos. E joelho de criança é uma coisa impressionante. Está sempre machucado. Porque criança é assim, não para.
corre de um lado, corre de outro, daqui a pouco tropeça, cai, rala o joelho. O que acontece? Dói, sangra, mas quase imediatamente o corpo inicia o processo de cicatrização. Dentro de poucos segundos o sangue para de escorrer, por cima do machucado forma assim uma camada, né? Uma espécie de cremezinho, e depois vai cicatrizando, faz uma casquinha. E se tudo correr normalmente, dentro de poucas semanas não tem mais nem marca. O corpo humano criado por Deus, irmãos, é fantástico. Só que nem sempre tudo corre normalmente. Nem sempre esse processo segue da maneira que deve seguir. Porque quando a criança está se recuperando do seu machucado, e quando se forma no joelho aquela casquinha, junto com a casquinha vem uma coceirinha. Não é verdade? Uma coceirinha doce, gostosa, e aí o menino começa, cutuca daqui, cutuca de cá. O que a mãe fala? Menino, para de coçar, vai arrancar a casquinha. Mas ele não ouve, e aí vai lá, daqui a pouco, coça um pouco mais do que podia, arranca a casquinha do machucado. O que acontece? Sangra de novo, dói de novo, e o processo de cura tem que começar do zero, de novo. Às vezes você vê um menino um ano inteiro com o mesmo machucado. Caiu de novo, Juquinha. Não, tio, é aquele ainda. É porque ele vai atualizando. É igual o Facebook, né? Ele vai atualizando o machucado. Queridos, o nosso coração também é assim. Quando alguém te faz o mal, dói, sangra, mas Deus começa a te tratar, Deus começa a te curar, Deus derrama o bálsamo no teu espírito, Deus vem falando com a voz do seu espírito para consolar o seu coração, para confortar a sua alma, e é nesse momento que forma uma casquinha em cima do machucado do seu coração, e você começa a coçar, e você começa a dizer para você mesmo: ah não, gente, é desaforo, né? Faz isso comigo e eu ainda vou desculpar, e vai sair assim, vai ficar por isso mesmo. Ó, eu sou crente, mas não sou bobo. E aí o que você está fazendo? Você está coçando. O que acontece? Sangra de novo, dói de novo, e não há cura. Sabe, alguém pode ser responsável pela dor que você sentiu ontem, mas a dor que você está sentindo hoje é você que está causando. Quando você opta pela atitude do ressentimento. O que significa essa palavra ressentimento? Significa sentir outra vez. Ressentir. Trazer hoje o sentimento de ontem. Se José tivesse optado pela atitude do ressentimento, ele teria sido um homem poderoso, mas infeliz. Graças a Deus, José optou por um outro caminho, que é o caminho que eu espero, irmão, que você opte também para a sua cura, para a sua libertação, que é o caminho do perdão. Perdão é a tesoura que corta as amarras emocionais. Perdão é o martelo que quebra as algemas da alma. Perdão é a chave que abre as portas da célula para que reconquistemos a liberdade. Perdoar é cancelar a dívida. Perdoar é virar a página. Perdoar é ser curado de um torcicolo espiritual que faz a gente andar pela vida olhando para trás e olhar para frente com os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Cura interior pode ser resumida em uma palavra, a palavra perdão. Perdoar é o que você precisa fazer.
Mas não existe nada mais difícil do que perdoar. Como foi que José conseguiu perdoar os seus irmãos? Algumas coisas que nós podemos aprender com José. Eu queria desafiar você hoje a ser curado como José foi, a dar a volta por cima como José deu. Eu queria desafiar você hoje a se tornar uma pessoa feliz como José se tornou, apesar de tudo que aconteceu na vida dele. E José fez algumas coisas. Primeira coisa que José fez, preste atenção nisso, em nome de Jesus, isso é muito importante. José reconheceu a ofensa que ele tinha sofrido. Porque tem gente que acha que superar o mal é fingir que ele não aconteceu. Mas a verdade é que só pode haver o perdão onde há ofensa. É por isso que ninguém pode perdoar Deus. Ah, pastor, eu tenho que perdoar Deus. Tem nada. A Deus ninguém perdoa, porque Deus não erra. Deus não ofende. Nós é que precisamos de perdão. Só pode haver perdão onde houve ofensa. Por isso, quando os irmãos de José chegaram para ele, se prostraram com o rosto em terra e disseram: nós somos teus servos, José riu e disse: ô pessoal, que é isso? Vocês estão pensando nesse negócio ainda? Eu nem lembrava disso, nem lembrava. A gente era criança, que isso, ó, nem machucou, nem doeu. Foi isso que José fez? É assim que está na sua Bíblia? Como é que está na sua Bíblia, irmão? A Bíblia diz que José chorou e disse: olha, vocês na verdade intentaram o mal contra mim. José não colocou panos quentes. José não fez de conta. José encarou a ofensa, encarou o mal, encarou a dor. Olha, eu fui sim vítima. Eu fui sim vítima de abuso. Eu fui sim vítima de rejeição. Eu fui sim vítima de violência. Vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim. Então a primeira coisa para você perdoar é você encarar que houve uma ofensa. Houve uma ofensa. Segunda coisa para você perdoar: liberar o ofensor. É dizer: olha, você não me deve nada, vai em paz, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te trate, porque de mim Ele já está tratando, em nome de Jesus. Porque você pode passar pelo resto da sua vida, meu irmão, esperando que essa dívida seja paga. Você pode passar o resto da sua vida como um cobrador emocional, ou você pode liberar o perdão na vida daquela pessoa. E perdoar é rasgar o cheque, é rasgar a nota promissória, é dizer: olha, você não me deve nada, vai em paz. É isso que é perdoar. Perdoar não é questão de sentimento, é questão de decisão. Tem gente que fala assim: eu quero perdoar, mas não consigo. É porque confunde a emoção com a atitude. Perdoar é uma decisão que a gente toma. Agora, o sentimento de perdão vem depois, acompanhando a decisão. E muitas vezes você vai ter que se lembrar a você mesmo que você perdoou. Cada vez que vier a tal da coceirinha, e aquela palavra vier na ponta da sua língua, você vai ter que lembrar a você mesmo: opa, eu rasguei o cheque, eu queimei as provas, não tem mais nota promissória. É difícil, não é? Quando você tem que perdoar o seu marido, e aí você perdoa o seu marido, você passa aquela borracha, olha para frente, vocês estão bem. Aí lá na frente o teu marido joga na sua cara uma coisa errada que você fez, deixou queimar o feijão, ou gastou demais, estourou o limite do cartão. Qual é a vontade que tem? É da gente se defender, não é? E defender como? E você que... Mas aí você vai pegar a arma, não tem mais arma, acabou, você perdoou. É fácil isso? Com Deus você pode, em nome de Jesus. Porque isso é ser livre. Isso é enterrar o passado. Isso é olhar para frente. Agora, tem uma coisa que ajuda a gente a fazer isso.
Foi o que ajudou José. José disse: olha, sabe por que eu consegui perdoar vocês? Porque vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. José acreditava nisso. José acreditava em Romanos 8:28. Você acredita? Você sabe o que está escrito lá em Romanos 8:28? Vamos recitar isso, pastor? Vamos recitar juntos? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. É fácil acreditar nisso? Irmãos, é mais fácil acreditar que a baleia engoliu Jonas. É mais fácil acreditar que Josué orou e o sol parou. Essas coisas fantásticas da Bíblia, a gente não tem dificuldade de acreditar. Mas quando acontece algo realmente ruim com a gente acreditar que Deus vai fazer aquilo concorrer para o nosso bem, é duro. Veja, não é que tudo que acontece com a gente foi Deus que quis, não. Porque Deus dá ao ser humano livre arbítrio. Não é que tudo que aconteceu na vida da gente foi Deus que mandou, foi Deus que quis. Não, mas tudo que acontece, até os pecados que cometem contra nós, por amor de nós, Deus pode transformar em bem. Uma pedra que o diabo jogue contra você, Deus pode transformar numa rosa. Porque Deus é poderoso para fazer isso. Deus fez isso na vida de José. E José disse: Deus o intentou para o bem, para que hoje uma grande multidão, um grande povo possa ser conservado em vida. José conseguiu enxergar que, apesar de todas as coisas ruins que lhe aconteceram, Deus o amava. Deus nunca o havia abandonado, rejeitado. José conseguiu enxergar que Deus estava fazendo os acontecimentos confluírem para o seu bem e para o bem de outras pessoas através dele. Perdoe. Perdoe porque vai te fazer bem. Perdoe porque vai te curar. Perdoe porque você não vai ser mais um gato escaldado. Perdoe. Porque seja lá o que for que a vida tenha feito a você, Deus pode reciclar e usar para o teu bem. Por uma única razão. Porque Ele ama você. Não duvide que Deus ama você. Ah, se Deus me amasse, Ele não tinha deixado isso acontecer comigo. Será que José não pensou isso lá dentro da cadeia, não? Mas Deus amava José. E Deus ama você. Eu conheço uma história antiga, mas eu gosto muito dela, que diz que havia um rei que gostava muito de caçar. E esse rei tinha o melhor amigo, que era o seu conselheiro. Era o homem sábio do rei. Como os dois eram amigos, sempre iam caçar juntos. Um dia, lá na caçada, aconteceu um acidente. Na hora que o rei apontou a arma e puxou o gatilho, a arma explodiu. E arrancou o dedo polegar direito da mão do rei. E ele ficou muito triste com aquilo. E ele voltou para o palácio e falou para o seu conselheiro: meu conselheiro, olha que coisa triste, vê se fica bem. Eu, um rei, um soberano, agora mutilado, com um dedo a menos, que vergonha. Conselheiro, como é que Deus foi deixar isso acontecer comigo? E aquele conselheiro, que era um homem muito piedoso, muito temente a Deus, respondeu: majestade, a Bíblia diz, lá em Romanos 8:28, que todas as coisas concorrem para o bem. Como é que Deus deixou isso acontecer com você? E o conselheiro, sorrindo, respondeu: majestade, é tão fácil de responder a essa sua pergunta. Olha, a gente sempre ia caçar juntos. Se o senhor não tivesse me jogado na masmorra, eu teria ido caçar junto com o senhor, porque a gente sempre caçava junto, não é? E eu também teria sido capturado pelos selvagens. Só que eu tenho todos os dedos. Então, majestade, todas as coisas
concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, isso é tremendo. Isso é tremendo. Só Deus faz isso. Deus pode pegar uma pedra que o diabo lance contra nós e transformar numa flor. Deus pode pegar o mal que fizeram a nós e reverter para o bem. Mas para Deus fazer isso, você tem que abrir o coração. Para Deus fazer isso, você tem que deixar Ele tocar lá onde dói. Para Deus fazer isso, você precisa assumir a atitude do perdão. Eu queria convidar você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Você não está aqui por acaso e nem eu. Essa palavra foi mandada por Deus por uma razão. Deus enviou a sua palavra e o salvou, diz o Salmo 107, versículo 20. Talvez existam pessoas aqui hoje que estão precisando de cura. Gente que sofreu uma perda, que foi rejeitada, passou por violência, foi abusada. Gente que sofreu calúnia, injustiça, ingratidão. Gente que passou por isso hoje, essa semana. Gente que passou por isso lá quando era criança. Mas até hoje dói quando lembra. O Senhor quer nos curar. E para isso nós precisamos derramar o nosso coração diante do Senhor. Quando uma criança vem chorando para a mãe, falando de um machucado, e a mãe diz: deixa eu ver, a criança fala assim: não, porque ela tem medo que a mãe coloque o dedo ali e doa. Você tem feito a mesma coisa com Deus. Deus quer curar essa lembrança doída. Deus quer te dar vitória sobre o trauma. Mas você tem dito a Deus: não, Senhor, não mexe com isso não. Não toca nisso não. Está lá enterradinho, está lá guardinho. Não olhe com isso não, Senhor, vai doer. Querido, querida, deixa Deus tocar. Ele vai tocar para o teu bem. Abre o coração, derrama a alma. Se tiver que chorar igual José chorou, chore. Mas saia daqui hoje curado, liberto, restaurado, para a honra e glória de Jesus Cristo. Eu quero fazer um convite a você. Se essa noite a palavra falou ao seu coração, se existe alguém que você precisa perdoar, se existe um machucado que dói no seu coração, no qual você precisa de cura, eu queria convidar você a vir aqui à frente, para nos colocarmos de joelhos diante de Deus e orarmos juntos. Faça isso. Quando toda a igreja está de cabeça baixa, de olhos fechados, peça licença à pessoa do seu lado e venha. Se você pudesse colocar de joelhos, coloque-se de joelhos. Se essa noite Deus tem falado ao seu coração, se a história de José tem semelhanças com a sua história, venha à frente. Deixa Deus fazer todas as coisas concorrerem para o teu bem. Deixa Deus te curar, te tratar, te envolver. Deixa Deus colocar o dedo ali onde dói para parar de doer. A Bíblia diz que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Deus quer tratar de você. Deus trouxe você hoje para isso. Ele enviou a palavra dele aqui hoje para isso. Se tem alguém lá na galeria, venha. Não saia daqui sem a cura. Não saia daqui sem a restauração, sem uma obra poderosa do Senhor na sua vida. Pode vir. Em nome de Jesus. Nós vamos nos colocar de joelhos aqui à frente. Em nome de Jesus. Se hoje à noite, enquanto a palavra de Deus era pregada, você pensou em alguma pessoa que você conhece e que passa por essas questões, vem aqui à frente agora, se colocar de joelhos, representando essa pessoa e pedindo pela vida dela.
dizendo: olha, Pai, eu estou de joelhos aqui em nome do fulano, em nome da fulana, ele não veio, ela não veio, mas eu estou vindo, eu estou te pedindo, cura ele, cura ela, porque eu sei que ela tem sofrido, eu sei que ele é um gato escaldado, eu sei que há coisas que ele não superou, eu sei que há coisas que ainda a machucam. Ajuda ela, Senhor, mesmo que ela não esteja aqui agora, mas que onde ela está, tua mão a toque, teu Espírito fale e ela seja liberta. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, e há tantos justos aqui hoje à noite para clamar ao Senhor. Glória a Deus. Se coloca de joelhos, baixa a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos clamar juntos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu conheces o nosso coração, aquilo que ninguém mais vê, as lágrimas que são derramadas no escuro do nosso quarto, as dores que trazemos envolvidas em vergonha, em culpa, em revolta, em amargura, em dor, as humilhações que experimentamos, as feridas que a vida nos impôs. Pai, nada disso aconteceu por falta de amor da tua parte. Se alguém tem dúvida de que tu amas, vá à cruz, veja ali o teu amor provado. Ó Deus querido, não há dúvidas do teu amor. Mas com José nós aprendemos que crente também sofre, que coisas ruins acontecem na vida de todo mundo. Pai, trata agora o nosso coração. Nós não queremos passar pelo resto da vida prisioneiros da revolta, da amargura, do medo, da vergonha. Jesus veio para nos dar vida, vida em abundância, Senhor. Nós não nos contentamos com nada menos do que isso. Então agora, opera em cada coração, para que seja liberado o perdão. E assim como José perdoou os seus irmãos, nós possamos também perdoar os nossos ofensores, e essa noite o diabo seja derrotado e Jesus Cristo seja engrandecido pelo rio de perdão que está fluindo aqui agora neste lugar, ó Pai, e levando, lavando toda impureza, toda mágoa, toda dor, todo sofrimento. Senhor, nós colocamos a vida dos nossos ofensores sobre o teu altar, nós te pedimos que cuides deles, nós te pedimos que os abençoes, que tenhas misericórdia deles, ó Pai. Eles não são mais problema nosso, eles são problema do Senhor. Nós rasgamos a nota promissória, nós cancelamos a dívida, rasgamos o cheque. Senhor, nós não vamos mais continuar passando pela vida na esperança de receber o pagamento dessa dívida. Não, Senhor, cuida deles, cuida deles. Mas agora cuida de nós também. Nos coloca no teu colo, Senhor. Trata a nossa ferida. Conchega o nosso coração de contra o peito, ó Deus. Embala a nossa alma, Senhor, acalanta o nosso espírito. Faça como fizeste com José, e que tudo, até as coisas ruins, absolutamente tudo, venha concorrer com o nosso bem e para uma obra maravilhosa que tu haverás de fazer através da nossa vida. Nós oramos assim, agradecidos, jubilosos, declarando a cura pelo poder que há no nome e no sangue do teu Filho Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Eu queria que você ficasse em pé agora, você que está aqui de joelhos, desse um abraço no irmão que está do seu lado, e dissesse assim: Jesus te abençoe. Agrada-te do Senhor, diz o Salmo 37. Agrada-te do Senhor, e Ele fará aquilo que deseja ao teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor,
Confia nele e ele tudo fará. Amém, povo de Deus? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, amanhã à noite, querendo Deus, 19h30, né, pastor? 19h30, a gente vai falar sobre a cura para a depressão. Depressão é um problema sério na vida de muita gente. Quase todo mundo tem alguém na família com problema de depressão. E muitos de nós temos esse problema na nossa própria vida. O que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina? Não só sobre a depressão, mas sobre a cura para a depressão. Vamos falar sobre isso amanhã. E se vocês sabem de alguém que está com depressão, traga esse alguém aqui amanhã. Com certeza vai ser uma bênção na vida dessa pessoa, e você vai ser um instrumento usado por Deus para ela ser abençoada. Tá certo? Pastor Durante. Amém, igreja? Fomos muito abençoados, muito. Pastor Marcelo escreveu alguns livros. Eu fiquei preocupado porque eu acho que ele trouxe poucos livros. Eu estava em Maragogi, em Alagoas, numa praia de Deus. Estava lá no hotel lendo o livro Cura pela Palavra, e uma paulista, ela achou interessante, tão interessante, que levou meu livro, deu de presente. Depois tive que comprar um outro. Lá embaixo, Rafael Vidalas tem os livros do pastor Marcelo. Então, seja abençoado na aquisição desses livros. Tá? Deus abençoe você. O pastor Marcelo vai à porta para nos receber. Tá? E amanhã estaremos aqui, domingo de manhã e também domingo à noite. Deus abençoe todos. Pastor, por favor, até a porta, receba a igreja, vá em paz para a sua casa e continue sendo abençoado. Amanhã esperamos você aqui às 19h30, com a bênção do nosso Deus.